A União Europeia ajoelhou perante os Estados Unidos numa imposição absolutamente unilateral por parte dos Estados Unidos na sua relação com a Europa, enquanto o Brasil não fez isso. O Brasil resistiu. Eu não gosto dessas atitudes de Alexandre de Moraes. Com o devido respeito, não gosto. Não posso estar mais de acordo com a defesa que o ministro Alexandre de Moraes fez do sistema eleitoral brasileiro. Mas o facto de ter tido mérito aí não dispensa que nós olhemos com um olhar crítico a sua atuação posterior. Eu, no meu ponto de vista, acho que essa confusão entre acusador e juiz é muito perigosa. Olá, eu sou Adriana Negreiros, repórter especial do UOL, e hoje nós vamos conversar com o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates. Primeiro-ministro, muito obrigada pela sua presença aqui no UOL. Olha, é um prazer, Adriana. É um gosto estar consigo. E obrigado pelo seu convite. Primeiro-ministro, em um artigo recente que inclusive viralizou em grupos de WhatsApp aqui no Brasil, o senhor escreveu a respeito do tarifaço que a União Europeia ela se humilhou e que o Brasil enfrentou os Estados Unidos. Por que o senhor diz isso? Bom, deixe-me, em primeiro lugar, agradecer-lhe a gentileza do seu convite para esta entrevista. Também já não era tratado por primeiro-ministro há muito tempo. Vocês têm essa boa tradição de tratar as pessoas com deferência relativamente aos cargos que já ocuparam. Compreendo muito bem essa tradição. É, aliás, uma tradição francesa. Bom, porquê que eu digo isso? Porque foi exatamente o que se passou. A União Europeia ajoelhou perante os Estados Unidos numa imposição absolutamente unilateral por parte dos Estados Unidos na sua relação com a Europa, enquanto o Brasil não fez isso. O Brasil resistiu, o Brasil não se conformou, e a verdade é que só há humilhação quando houver humilhados. E para haver humilhados é preciso que os humilhados aceitem a humilhação. O Brasil não aceitou. O Brasil no passado nunca humilhou ninguém. O Brasil tem um longo passado em que pode reclamar ter sido humilhado por potências europeias, mas nunca humilhou ninguém. Que eu saiba, a história do Brasil não mostra nenhuma humilhação a nenhum povo. E por isso o Brasil tem todas as condições para reagir a esta imposição que não tem o mínimo sentido, não tem racionalidade económica. Aliás, a razão de ser das tarifas não é económica, é assumidamente política, e é assumidamente política pretendendo que uma nação estrangeira comande agora a política de justiça doméstica do Brasil, coisa que nunca se viu e nunca ninguém pensaria que pudesse acontecer. E por isso fico com muita satisfação que o Brasil não se rendesse. Este tarifaço, estas tarifas, esta política de Cafarnaum, uma política caótica da administração americana, usando o instrumento comercial como um instrumento de política externa, é uma desgraça. E é uma desgraça, em primeiro lugar, para a ordem ocidental. Porque a primeira vítima desta atuação é a ordem ocidental, é os Estados Unidos. Porque não há outra ordem. Só há uma, que é a ordem que o Ocidente construiu. A seguir à Segunda Guerra Mundial, o Ocidente construiu uma ordem internacional. Uma ordem internacional, o que é o conjunto das instituições que regem a relação entre os países. As instituições e as leis, o direito internacional e as instituições encarregadas de aplicar o direito internacional. Essa ordem é uma ordem eminentemente ocidental. Quem criou o FMI, quem criou a OMC, quem criou o Banco Mundial foram os ocidentais, foi os Estados Unidos e a Europa, que em conjunto criaram essa ordem, criaram essas instituições, criaram as regras. E, no fundo, a atuação dos Estados Unidos
é a atuação daqueles que chegam a um momento e sentem que estão a perder o jogo, mesmo tendo criado eles as regras. E o que essa situação nos ensina sobre o papel da China hoje na economia mundial? Ensina-nos muito, porque no fundo o que acontece é que nos últimos 40 anos, enfim, 50, talvez 40 anos, isto é, se pensarmos no fim da Guerra Fria até aos dias de hoje, esse caminho a que chamamos de globalização significou uma transferência muito rápida da riqueza mundial do Ocidente para o Oriente. Isto é, para tornar as coisas simples, se a China foi a grande vencedora da globalização, na opinião do presidente americano, isso só pode ter sido por batota. Se isso aconteceu, foi por batota, porque não é possível os chineses ganharem americanos, por definição. A América tinha que ganhar este jogo. Se não ganhou, foi porque o outro lado fez alguma coisa irregular. Alguma trapaça, para traduzir para o nosso certo, brasileiro. Fez qualquer coisa que não estava nas regras. Não foi nada disso. O que aconteceu foi que a China fez bem o seu trabalho e a China ganhou a batalha da globalização com as regras ocidentais e com as instituições ocidentais. Insisto, quem criou tudo isso fomos nós, o Ocidente. Agora, o Brasil pode exercer um papel de uma liderança diante da maneira como o governo se comportou em relação ao tarifaço, uma liderança não apenas para o sul global, mas também olhando para a Europa? Pode e vai fazê-lo. Já está a fazê-lo. De certa forma, quem olha para a condução da política externa brasileira percebe bem que o Brasil aceita conduzir a sua política externa primeiro, com sobriedade, com moderação, sendo alvo de uma agressão completamente injustificada, sem razão económica, porque se houvesse uma razão económica ainda éramos capazes de compreender, bom, há aqui um interesse dos Estados Unidos relativamente ao Brasil, é preciso corrigir isso, mas é exatamente o contrário. Quer dizer, quem tem superávit são os Estados Unidos. Quem se podia queixar da relação comercial era o Brasil, não era os Estados Unidos. Os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que o Brasil vende para os Estados Unidos. Portanto, se alguém fosse pensar em tarifas para equilibrar a relação comercial, era ao contrário, não era assim. Eu acho que o Brasil está a ver muito bem esta oportunidade para se colocar como uma potência que quer ocupar o seu espaço legitimamente e que não aceita que as regras sejam postas em causa e que o direito internacional seja tirado da mesa para ser substituído pela força. Pela força e pela brutalidade. Eu estou convencido que esta atitude brasileira é uma atitude que fala para o mundo. E o mundo todo. Porque é um engano pensar que o Brasil está a comportar-se para ser apreciado no chamado Sul Global, para o qual o Brasil está mais vocacionado na liderança. Eu não acredito nisso. Acho que metade do Ocidente está a olhar para o Brasil com a expectativa de que o Brasil não se vergue, não ajoelhe, não aceite. E há metade dos Estados Unidos que também não querem ver o Brasil humilhado e que olham com satisfação para a posição digna com que o presidente Lula da Silva tem conduzido esta questão. Porque há uma coisa que os americanos detestam, é o servilismo, sabe? O Brasil é uma potência. Uma potência. E o único problema do Brasil é convencer-se que é uma potência. A única coisa que falta ao Brasil é convencer os brasileiros que são uma potência. O Brasil tem 220 milhões de pessoas.
E isso dá-lhe uma especial responsabilidade. Que há uma pressão de alguns setores no Brasil para que o governo faça uma negociação com os Estados Unidos em relação ao tarifaço. O senhor, então, é totalmente contrário a essa recomendação. Bom, vamos lá ver. Essa posição... bom, em primeiro lugar, a minha opinião é a seguinte. Quando um país como o Brasil é tratado desta forma, o que um país espera é que a oposição e o governo se juntem, se unam para enfrentar aquilo que é uma agressão completamente despropositada e que não provocada. Mas, por outro lado, esses que advogam uma negociação e que partem para essa ideia da negociação dizendo que são muito pragmáticos. Portanto, nós queremos agir em função de... O que é o pragmatismo? O pragmatismo é agir em função de resultados. Ponhamos de lado a ideologia, vamos lá resolver as coisas. Muito bem, aceitemos isso. Mas o que é que querem negociar? Acaso querem... Acham que os americanos querem falar de tarifas? Não. O que está em causa é o seguinte, eles querem que a ação penal que está em discussão no Supremo Tribunal Federal seja parada. Como é que um país pode aceitar isso sem entregar nas mãos do outro as suas... Como é que pode aceitar sequer conversar sobre o assunto? A única coisa que temos que aceitar é que isso é um problema dos brasileiros. Quanto ao ministro Alexandre de Moraes, eu compreendo toda a polémica, mas eu sou dos que entendem, olhando de fora, que isso é problema dos brasileiros, não é problema dos americanos. E, primeiro-ministro, ainda que o Alexandre de Moraes seja um assunto dos brasileiros, eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito da atuação dele em relação aos casos recentes. Tenho um ponto de vista que, enfim, que deve ser apenas visto como um ponto de vista que acrescenta aos plurais pontos de vista que existem sobre os temas e que tem a particularidade de ser de fora. Eu já escrevi o seguinte: eu não gosto dessas atitudes de Alexandre de Moraes. Com o devido respeito, não gosto. Tenho muitas resistências a aceitar que aquilo que é a base, digamos, das críticas que fazem, não é? É a ideia de um juiz ser ao mesmo tempo juiz e investigador. Porque isso separa... Repare, isso é uma questão de civilização. A separação do chamado processo penal inquisitorial do processo penal acusatório. Qual é a diferença entre o inquisitorial e acusatório? É que no processo penal inquisitorial, quem acusava também julgava. Quer dizer, a Inquisição não só apontava o pecado, ou o erro, ou o crime, como julgava também. Não é? Bom, isso acabou. Isso acabou. Os sistemas penais modernos, próprios das democracias, separam quem acusa de quem julga. E a independência de quem julga é absolutamente fundamental. Como acho que os brasileiros aprenderam na Lava Jato. É claro, eu não posso estar mais de acordo com a defesa que o ministro Alexandre de Moraes fez do sistema eleitoral brasileiro. Presumo que não seja disso que estivéssemos a falar. Porque estou completamente de acordo, acho que teve uma situação muito meritória. Mas o facto de ter tido mérito aí não dispensa que nós olhemos com um olhar crítico a sua atuação posterior. Eu, no meu ponto de vista, acho que essa confusão entre acusador e juiz é muito perigosa. O poder judicial deve ser um poder sóbrio. Sóbrio. E não reagir à primeira provocação. O que aconteceu com a prisão do antigo presidente é uma precipitação. E mais, é uma atitude desproporcional. Bom, o juiz disse, bem, mas eu tinha uma ordem, não é? A ordem foi desrespeitada. Sim, eu também acho.
Mas e agora? E justifica imediatamente prisão? E por vamos metê-lo na prisão porque realmente a instrução que eu dei foi para que não desse entrevistas. E ele disse... Desculpe, não é motivo para prisão, no meu modesto ponto de vista. E acho que é um erro para toda a esquerda ficar satisfeito com a prisão dos seus adversários. E há também no Brasil, o senhor deve ter reparado nos últimos tempos, uma exaltação da figura pública do ministro Alexandre de Moraes. Ele é tratado por setores no Brasil como uma espécie de um herói. Como o seu olhar estrangeiro avalia situações desse tipo? É o meu olhar estrangeiro. E esse meu olhar estrangeiro não gosta do que vê. Pronto. Eu nunca tive simpatia pelas decisões e pelo pensamento do ministro Alexandre de Moraes. Nunca. Em particular em 2015. Lembro-me bem do que ele dizia quando da Lava Jato. E de repente vira um ícone da esquerda. Nada a dizer. A esquerda arranja os seus ícones com muita facilidade, diga-se de passagem, mas cada um tem as suas preferências. Não é a minha. Eu não pertenço a essa esquerda que muda de opinião relativamente às questões básicas, que são as questões das liberdades. Sabe, é que havia uma esquerda, que eu espero que já tenha desaparecido, talvez não tenha, que achava que essas liberdades eram liberdades burguesas. Até senti na pele que as liberdades individuais são fundamentais. E quando o Lula foi preso, todo o PT descobriu que as liberdades individuais não são burguesas, são do povo. Agora, primeiro-ministro, há um avanço da extrema-direita em todo o mundo, inclusive em Portugal. O que a direita tem conseguido falar para os eleitores que a esquerda não tem conseguido? Não há dúvida que grande parte da ascensão da extrema-direita se deve às opções populares. Bom, ponhamos as coisas como elas devem ser postas. A ideia que temos um povo ignorante que de vez em quando vota enganado não é credível. Não. Ainda por cima, quando em todo o mundo. Não é? Eu também achava que em Portugal a direita salazarista teria 6%, a direita com saudades do... Não, já vai nos 23%. Ou, não, 23% não, 20 e tal por cento. 20 e poucos por cento. Por isso, acho que isto é sério. Agora, quais as razões? Bom, isso levar-nos a ir muito fundo. Tenho algumas. A primeira, já lhe fiz referência, é que o Ocidente está em perda. E quando o Ocidente está em declínio, há uma reação de brutalidade que se manifesta por votações em partidos que oferecem soluções simples e soluções que fazem apelo a passados gloriosos com o exercício de mais brutalidade. Eu lembro-me que em 2015, quando falava com os meus amigos brasileiros, e eles me diziam, sabes, isto também vai acontecer em Portugal. Eu dizia, não, isso... Mas é a minha cultura eurocêntrica. Não, isso é mais aí com vocês, estão habituados aí, têm uma longa experiência de ditaduras. Não, eles tinham razão, eu não tinha. Isto é um fenómeno realmente mundial. E depois a mesma brutalidade, a mesma retórica sem nenhum nível, sem nenhuma preocupação com o outro. Portanto, é uma escola. É uma escola e que rapidamente se construiu em rede e se organizou internacionalmente. Há um traço curioso sobre o Chega, que é o fato de ele atrair muitos eleitores brasileiros que podem votar em Portugal, a despeito de ter um discurso anti-imigração. Sim. Como compreender isso? Isso é muito fácil de compreender. E são os imigrantes que acham que o discurso contra a imigração é com os outros imigrantes. Há imigrantes assim e imigrantes assado. Há imigrantes de primeira, somos nós.
Não, essa preocupação do Chega é com os outros imigrantes, aqueles que não têm nenhuma ligação cultural com Portugal, os de África, sei lá, os do Oriente, o perigo amarelo. Pronto, ouça, todos esses tiques foram já estudados pela sociologia, são previsíveis, são chocantes. Repare que para quem está em Portugal e assiste à discriminação objetiva, vivida, como tenho muitos relatos disso, de brasileiros que ainda não viram nada. Não é? Isto está tudo no começo. Como alguém disse, vem aí a lama, preparem-se, porque isto está tudo no começo. Mas esses brasileiros votam na extrema-direita. E não é, ao contrário do que alguns dizem, não é nenhum sentimento de masoquista. Não, não. Eles acham que deve haver uma repressão à imigração, mas é com os outros imigrantes. Esses é que são os maus. Quando o senhor fala sobre piorar, que está só no começo, se refere exatamente a quê? A situação vai ficar ainda mais complicada para os imigrantes em Portugal? Bom, claro. Por causa do pacote anti-imigração recém-aprovado? Isso é, repare, tudo começa sempre assim. Não é? Como é que começa? Começa com o discurso, depois começa com a ação, as leis. E isso é só um início, porque virá pior. Isto é, os movimentos de rejeição social contra os imigrantes virão a seguir. Isso é já um fenómeno europeu. Primeiro-Ministro, muito obrigada pela entrevista. Foi um gosto. Foi um prazer imenso conversar com o senhor. Eu é que tive muito prazer. Obrigado pelo seu convite, Adriana. Qual?